Olá, bem-vindos então a essa segunda sessão do seminário Que País Queremos, do Grupo Brasil Primeiro. É com muita felicidade que eu, Fausto Oliveira, faço aqui o anúncio de duas presenças ilustres, que nos acompanham. Uma delas é o presidente do Conselho Federal de Economia do Brasil, o professor Antônio Corrêa de Lacerda, e a outra é do ilustre Nelson Marconi, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nós estamos aqui para discutir... Fausto, Sim. eu preciso dizer também que eu sou professor de economia da PUC de São Paulo. Senão os meus amigos da PUC vão me cobrar depois. Você não falou que era professor da PUC. No caso, teria sido uma omissão minha, mas que bom que o senhor Não, mas já estamos fez a aqui entre correção. amigos, sem problema, Perfeito. tá? Então, professor da PUC de São Paulo e presidente do COFECOM, Antônio Corrêa de Lacerda, com o Nelson Marconi, debaterão perspectivas para a indústria brasileira a partir de agora. Todos sabemos que a indústria brasileira vive uma acelerada, desorganizada desindustrialização, que nada tem a ver com uma perda relativa de importância em função de uma substituição de tecnologias ou de setores econômicos mais produtivos. Ao contrário, foi um processo realmente de desintegração do tecido produtivo brasileiro que acontece de maneira um pouco violenta. Com isso, milhares de empresas foram fechadas, muitos elos das cadeias produtivas foram perdidos e hoje o coeficiente de importação aumenta, a nossa relação de dependência com o mundo exterior aumenta. Tudo isso nos traz a um cenário em que a gente, como Grupo Brasil Primeiro, precisa debater saídas. Bom, estamos num ano eleitoral, esse ano eleitoral certamente vai ter que se ver com essas questões. Nós já fizemos um primeiro debate que já está disponível nos canais de YouTube correspondentes, sobre Estado, mercado e políticas de desenvolvimento, com André Roncalha, Samuel Pessoa, e com a participação inicial do presidente da Fiesp, na pessoa do presidente, Josué Gomes. E agora, então, eu queria passar a palavra para os dois economistas que vão falar sobre perspectivas para a indústria brasileira nesse momento histórico, começando talvez com o professor Antônio Corrêa, que é nosso convidado aqui de honra no Brasil Primeiro. Já faço o convite para voltar mais vezes às nossas reuniões semanais, perguntando, então, bom, professor, fique livre para fazer uma fala inicial. De qualquer maneira, esse é o assunto, quer dizer, para onde vai e por que vai, como vai, a indústria brasileira. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Fausto. Eu quero aqui agradecer ao honroso convite e, ao mesmo tempo, cumprimentar vários amigos e colegas que eu admiro tanto, que estão aqui presentes, o Guilherme, o Dark Costa, estou vendo aí, Nelson Marconi, a Cristina Helena Pinto de Mello, além do Mário Bernardini, o Fernando Bueno e vários outros que eu não estou vendo aqui, sei que estão nos acompanhando. Bem, existe uma questão metodológica muito clara, que é o seguinte: para saber para onde vamos, nós temos que saber de onde viemos e por que estamos. E o fato é que estamos num processo agudo de desindustrialização no Brasil. A desindustrialização que há pouco tempo que eu digo talvez 7, 8 anos, em alguns meios acadêmicos era negada, e por que não dizer também em alguns meios empresariais, eu acho que o debate naquela altura estava se perdendo um pouco pela questão semântica, da definição de desindustrialização. Mas o fato é que o Brasil vive, inegavelmente, uma desindustrialização precoce. Por que precoce? Porque os países desenvolvidos, vários que sofrem um processo de desindustrialização, tiveram a desindustrialização a partir de um processo de depuração do crescimento do setor de serviços. Aliás, uma nota de rodapé aqui, a separação dos macrosetores tradicionais, primário, secundário e terciário, é meramente didática, porque hoje em dia as cadeias de produção elas estão interligadas, e é nesse sentido que o desafio que se apresenta é a partir daí. Mas, na verdade, a desindustrialização brasileira é precoce porque, evidentemente, ela, primeiro, não ocorreu a partir da elevação da renda per capita brasileira a padrões médios internacionais, e, segundo, porque ocorreu num processo de reversão das estruturas produtivas. O que nós tivemos ao longo das últimas décadas foi a perda de elos significativos da produção brasileira. Não só
a indústria brasileira não acompanhou o desenvolvimento internacional, como perdeu, né? Perdeu segmentos importantíssimos, substituídos pela importação. E aí já temos o primeiro mito, né, a ser desfeito, de que a economia brasileira seria fechada, como defendem alguns. Ora, é óbvio que não é fechada, primeiro porque nós temos pouquíssimos instrumentos de contenção das importações. Eles são praticamente inexistentes. Estou falando de maneira geral. Alguém poderia lembrar, mas o setor tal tem uma alíquota de proteção elevada. Sim, mas para um setor que tem a alíquota de proteção elevada, você tem a média da indústria, que tem uma alíquota média muito abaixo, vamos dizer, do ideal, né? Vis-à-vis a estrutura sistêmica, né, de custo sistêmico que há na economia, e, paralelamente, você tem também a ausência, né, de políticas de desenvolvimento, ou, se queremos usar o termo mais adequado, políticas de competitividade, né, que inclui a política industrial, a política comercial e a política de ciência e tecnologia voltadas para a inovação. Então, essa combinação de fatores meso, vamos dizer assim, foram ainda prejudicadas pelo arcabouço macroeconômico. O arcabouço macroeconômico vigente no Brasil ao longo das últimas décadas é amplamente desfavorável ao desenvolvimento industrial. A começar pela política cambial, né, que em vários momentos viveu uma sobreapreciação absolutamente desigual, né? E não apenas voltada ou decorrente do que a gente poderia caracterizar como uma doença holandesa, ou seja, a renda gerada pela exportação de commodities, que faria, como de fato faz, uma tendencial valorização da nossa moeda em comparação às demais. Mas há aí um aspecto doméstico que torna o caso brasileiro peculiar, é que, além do efeito que chamamos de doença holandesa, há uma doença tipicamente brasileira, que é a prática de juros elevados, né? Então, os juros elevados, juros básicos elevados e aqueles que servem de remuneração para as aplicações financeiras, criou um caminho fértil para as operações de arbitragem, o que no mercado se chama carry trade, né? Quer dizer, na verdade, são os movimentos de ingresso de recursos do estrangeiro, muitas vezes até de brasileiros, no mercado doméstico, portanto, provocando naturalmente um processo de valorização da nossa moeda frente às demais e aproveitando a taxa de juros local. Então, é muito simples, você transforma quem, por exemplo, entrou no Brasil. Aliás, nós estamos vivendo mais uma fase, né, de arbitragem deslavada no Brasil. Então, quem entrou aqui com $1 milhão, por exemplo, com a taxa de câmbio a R$ 5, ele traduziu isso em 5 milhões de reais. Muito bem, com a entrada de recursos, a oferta fica maior que a procura, a taxa de câmbio cai, ou seja, o real fica barato. E, ao longo do tempo, você provoca uma valorização do real. Enquanto isso, esses 5 milhões de reais são aplicados às maiores taxas do mundo, que não são passíveis de encontrar em nenhum outro país, porque nós praticamos, em vários momentos, taxas de juros reais maiores do mundo e voltamos a praticar agora, né? Mais recentemente, no último ano, principalmente. Então, o que acontece é o seguinte: se esse recurso ficar aqui, por hipótese, 6 meses, um ano, vamos fazer um ano, para facilitar a conta, com uma Selic a 11,75, mas com títulos da dívida pública sendo negociados a taxas ainda maiores, você traduz rapidamente esses 5 milhões em, por exemplo, 5 milhões e meio. Vamos arredondar aqui que ele tem obtido liquidamente 10%. Bom, muito bem. No retorno, o que vai acontecer, evidentemente, é que se todos saírem ao mesmo tempo, a taxa de câmbio se desvaloriza. Mas não saem ao mesmo tempo, saem gradativamente e antes da taxa de câmbio se depreciar, né? Os mais espertos saem antes. Bom, então aqueles 5 milhões
que era $1 milhão original, que gerou 5 milhões, que se traduziu em 5,5 com as aplicações no mercado doméstico, retorno agora com uma taxa de câmbio de 4 alguma coisa, 4,75. Ou seja, você tem um ganho nas duas pontas, né, que, primeiro, torna a taxa de câmbio brasileira a mais volátil do mundo, né? Segundo, oferece, por essas operações de arbitragem, as maiores remunerações do mundo, com um detalhe, que esse capital, obviamente, não traz nenhum benefício para o Brasil, e eu acho que eu sou insuspeito para falar de capital estrangeiro, porque, dentre outras coisas, escrevi, né, muitos trabalhos sobre o capital estrangeiro direto, né, sobre o papel que tem o investimento direto na economia. Então, eu estou me referindo aqui ao capital especulativo. No debate que chega ao grande público, especialmente via grande mídia, não há essa diferenciação. Então, imediatamente, vai se vender como algo muito positivo que ingressaram X milhões, para não dizer bilhões, de dólares na economia brasileira, sem distinguir o que é investimento direto e que tipo de investimento direto é esse, porque não é o tema aqui, mas existem vários tipos também, porque uma coisa é o investimento que vem para aquisição de ativos já existentes, outra são os novos projetos, né? Além disso, também depende da destinação desses recursos, se são em recursos geradores de valor agregado ou simplesmente aqueles que vão reproduzir o modelo existente. Mas, então, isso provoca, dentre outros fatores, com a volatilidade imensa e essa alternância da taxa de câmbio, um cenário absolutamente inóspito para as decisões de investimento. Eu passei grande parte da minha vida trabalhando numa multinacional como economista-chefe e estrategista. E a coisa que eu mais fiz foi análise de viabilidade e localização de investimento mundo afora, né? Inclusive tendo trabalhado por 2 anos na Alemanha fazendo esse trabalho. Quando chegava ao lado do Brasil, qual era o grande problema? Os parâmetros que você ia usar. Nós temos aqui vários dirigentes de multinacional que sabem muito bem que, microeconomicamente, as empresas brasileiras, grande parte delas, e as filiais das transnacionais instaladas no Brasil, gozam de capacidade competitiva e de produtividade de níveis comparáveis ou até melhores que as suas matrizes e as outras filiais no exterior. O problema é que a competitividade sistêmica, o que popularmente se chama de custo Brasil, inviabiliza, né, a transformação dessa boa posição que você tem microeconomicamente em termos de competitividade num sentido mais amplo em base internacional. Então, o que ocorre é que você tem uma disparidade enorme, né, entre todas essas questões. E, portanto, o primeiro mito a ser desfeito é que a economia brasileira é fechada demais, portanto, a solução é abrir a economia. Ora, nada mais errado, né, do que identificar isso. Primeiro, porque os dados não comprovam essa tese, né? Os produtos industriais são deficitários. Quer dizer, que indústria fechada é essa que tem déficit na balança comercial, né? Não há nenhum caso parecido com isso. O segundo mito é imaginar que somente as políticas microeconômicas ou as decisões microeconômicas da empresa, chamada busca da produtividade, são capazes de resolver o problema brasileiro de maior competitividade da indústria, né? Aliás, esse engodo é incrivelmente repetido não só por economistas, mas, pasmem, também por empresários, né? Alguns empresários que insistem nessa tese, que é absolutamente furada. Ora, é importante ter produtividade? É importante ter competitividade? É lógico que é importante. Mas, sem um conjunto de políticas de competitividade, portanto, repetindo, política industrial, comercial, ciência, tecnologia e inovação, e sem um arcabouço macroeconômico que lhe dê suporte, não há medida microeconômica capaz de compensar essas outras diferenças. E aí, tudo isso que a gente está falando, né, não é mera intuição, embora a intuição e a prática comprovam exatamente isso que nós estamos falando. Mas basta ver as boas práticas internacionais.
a boa literatura internacional e as boas práticas internacionais denotam que, de Estados Unidos, para citar um exemplo mais significativo, a China, né, passando por Alemanha, Japão, Coreia do Sul, etc., que são países altamente desenvolvidos no seu ramo industrial, contam com políticas de Estado, né, bastante significativa para usar instrumentos como compras governamentais, não é? Proteção tarifária, não é? Incentivo à geração de tecnologia, portanto, investimentos em inovação, que são tripartites, né? São parte do Estado, são parte da universidade, institutos de pesquisa e parte das empresas. E muitas vezes nós tivemos casos ao longo das últimas décadas de, inclusive, empresas concorrentes entre si, que trabalham em conjunto para viabilizar um determinado projeto para dar o salto tecnológico. Depois elas voltam, obviamente, a competir entre si, mas para dar o salto é realizado esse intercâmbio com a participação forte dos institutos de pesquisa e do próprio Estado, né? O Estado tem um papel muito relevante, não só como formulador de políticas, né, mas também para conduzir esse processo. Notem que, no caso dos Estados Unidos, o Buy American Act, né, que é de 1933, ele permaneceu ao longo de todo esse período válido e foi retomado no governo Obama, né, e mais recentemente o governo Biden também faz uso da ideia do comprar América, compre americano, como um instrumento, né, de desenvolvimento. No caso da Alemanha, né, a estratégia da indústria 4.0 na Alemanha, envolvendo não só a indústria em si, mas também a universidade, institutos de pesquisas, é algo muito relevante. A China, nem preciso dizer, a Coreia do Sul também. Então, na verdade, o que nós fizemos no Brasil nesse interregno? Bom, primeiro, o governo Bolsonaro fez questão de extinguir o Ministério da Indústria e Comércio. Não que o Ministério da Indústria e Comércio fosse uma maravilha, mas, evidentemente, pelo menos você tinha lá a agenda, né, e profissionais dedicados a isso. Com a junção do antigo Ministério da Fazenda com o Planejamento e Indústria e Comércio, né, além do Ministério do Emprego e Trabalho, que no governo Temer já tinha sido incorporado à Previdência, você tem uma miscelânea de assuntos absolutamente impraticável de ser conduzida. E todos que conhecem profundamente a estrutura governamental corroboram essa visão de que é impossível a um ministro ou a um conjunto apenas de poucas pessoas conduzir tantas informações, tantas necessidades e tantos desafios para fazer frente a esse quadro. Não é? Então, na verdade, respondendo à pergunta que foi feita pelo Fausto, né, que é o tema do seminário, desse painel, quer dizer, para onde vai a indústria vai depender dos caminhos que forem tomados no que se refere não apenas às políticas de competitividade em si, né, o retorno das políticas de competitividade como um todo. Portanto, isso pressupõe, além de uma política cambial que favoreça a agregação de valor local, né, uma política monetária que, tanto do ponto de vista das taxas básicas de juros, sejam compatíveis com a rentabilidade média dos projetos, né, porque senão você vai ter um país de rentistas. Né? Toda vez que a remuneração dos títulos públicos e dos títulos privados for maior do que a rentabilidade média esperada num processo produtivo, num projeto de infraestrutura ou num processo produtivo, obviamente você terá um viés pró-financiarização, né, que é o que vem ocorrendo ao longo das últimas décadas. E não esquecer do lado fiscal e tributário, que é fundamental, especialmente na questão tributária, que favoreça, primeiro, uma tributação mais simples, né, mais transparente e mais justa, evidentemente. Nosso sistema tributário, como sabemos, é fortemente carregado, né, nos impostos indiretos, e isso afeta, por vários motivos, a indústria, também pelo lado da demanda, porque o consumidor, né, o assalariado, paga uma parcela muito maior de impostos proporcional
do que os super ricos, por exemplo, né? Então, é preciso corrigir essas distorções. Segundo a nota de rodapé que eu faço, nenhuma das propostas, nem a PEC 45, nem a 110, atacam esse problema, né? Elas fazem mudanças pontuais na questão dos impostos indiretos, mas passam longe de enfrentar o problema da cumulatividade de impostos, da regressividade dos impostos. Então, quer dizer, esse primeiro bloco das políticas macroeconômicas precisam estar voltadas para o desenvolvimento industrial. Segundo, é preciso ter a coragem de praticar política industrial estrito sensu, aproveitando as melhores práticas internacionais, aproveitando as boas práticas brasileiras e, inclusive, do ponto de vista do capital estrangeiro, a que nos referimos aqui brevemente, aproveitar a enorme inserção que tem as empresas internacionais e nacionais nas cadeias internacionais de suprimentos, né? Tem um detalhe interessante, que primeiro a pandemia e mais recentemente a guerra Rússia-Ucrânia tem revelado a importância da segurança de fornecimento. Quer dizer, a tese liberal de que você pode se especializar naquilo que você faz bem e se abastecer de importados do outro, além de ser furado do ponto de vista da sustentabilidade intertemporal das contas externas, ela carece de uma lógica que é o seguinte: veja que o Brasil, que no início da pandemia 2020, né, mesmo com pagamento adiantado, não teve acesso a vários produtos de equipamentos de proteção individual, alguns muito simples, né, como luvas, máscaras, gorros, né, ou mesmo respiradores, ou mesmo os insumos, os IFAs, né, os insumos para a fabricação de vacinas e outros medicamentos. Fica muito claro que não basta, mesmo você tendo dólares e muitas vezes mesmo pagando adiantado, você pode não ter segurança de fornecimento. E agora, tanto a guerra como as sanções à Rússia, né, tem significado um reposicionamento das cadeias internacionais de suprimentos, o que para o Brasil poderá ser uma oportunidade. Ela não é uma oportunidade automática, porque com todo esse arcabouço que nós falamos, que é um viés anti-indústria, obviamente não vai resolver, mas olhando do ponto de vista estratégico, se você construir um arcabouço favorável à agregação de valor, né, você pode sim aproveitar essa janela de oportunidade para reinserir as empresas brasileiras nessas cadeias de valor, né, e se tornar, portanto, menos dependente do complexo agropecuário, mineral e petrolífero, né, que basicamente tem sustentado a balança comercial brasileira. E indiretamente o próprio balanço de pagamentos. O problema é que o país não sobrevive sem uma indústria forte, né? Não há precedente de país desenvolvido que não tenha contado com o setor industrial. Aqui o setor estrutural lato sensu, evidentemente, que inclui os serviços sofisticados também e parte da cadeia agropecuária e mineral, mas de uma forma a agregar valor dentro desses processos. Os poucos exemplos que são citados são risíveis quando comparados ao Brasil, né? Dizer que, por exemplo, Nova Zelândia ou Austrália se tornaram desenvolvidos, nós estamos falando de países que têm menos de 10% da população brasileira, né? Quer dizer, não há precedente de país com a dimensão geográfica, populacional e histórico de industrialização que resiste no Brasil, né? Porque o Brasil, no século XX, deu o grande salto para o processo de industrialização. E resgatar isso em novas bases, evidentemente, é o desafio. Eu não estou entre aqueles que desprezam a indústria por julgá-la, essa indústria que ainda resiste no Brasil, como superada. Eu, acompanhando grande parte da minha vida profissional os processos de geração de valor, eu aprendi que, na verdade, você estando no processo, você pelo menos está no jogo, né? E para estar no jogo e agregar os novos conceitos da indústria 4.0, da tecnologia 5G, da nanotecnologia, da internet das coisas, da transição energética e verde, etc.,
você tem que estar no jogo. Se você não estiver no jogo, evidentemente, você não vai marcar gols, né, se você não está jogando. E estar no jogo significa entrar nesses elos de produção de alguma forma, né, intensificando essa participação. Mas, evidentemente, o primeiro desafio é colocar o tema na agenda, né? E todos os esforços, evidentemente, educacionais, produtividade, né, gestão, é claro que isso sim faz parte do processo. Apenas, absolutamente, em verdade, que você possa compensar as deficiências no campo meso e macro com medidas microeconômicas. Isso é uma ilusão e que poderá até se sustentar em um ou outro exemplo microeconômico, né? Mas que não vale para o todo da economia. Então, é isso que eu queria deixar aqui. Muito obrigado, Fausto. Excelente a sua fala inicial, professor. Acho que você resumiu o panorama macro, né, de maneira brilhante. Eu vou passar para o Nelson Marconi e vou dar para ele também um tempo, aí, uns 10 a 15 minutos para uma fala inicial, e depois a gente pode passar para perguntas tanto da audiência via chat, que vocês podem colocar aí. Quem quiser, tiver alguma curiosidade, pode colocar no chat. Eu me encarrego de fazer a sua pergunta para os nossos debatedores. E eu mesmo vou provocá-los com perguntas para também vocês saírem um pouco dessa zona de conforto da macroeconomia do desenvolvimento, em que todos nós aqui parecemos estar de acordo. Professor Nelson, muito obrigado por vir aqui. Sua fala inicial, por favor. Seu som. Então, muito obrigado pelo convite, feito pelo Fausto, em nome do Brasil Primeiro, a todos os meus amigos aqui do Brasil Primeiro, a todos que estão nos assistindo, eu vi aqui pela lista que vocês estão participando, que eu não vejo faz tempo, mas é realmente um prazer estar aqui discutindo esse tema, né? Tá certo? Enfim, eu acho que eu queria também parabenizar o Lacerda pela fala dele, ele foi os pontos essenciais, eu não vou repetir o que ele falou, que de certa forma eu concordo em gênero, número e grau. Eu vou buscar aqui acrescentar algumas coisas, né, tá certo? E avançar um pouco, talvez, em pontos que eu acho importantes, mas enfatizando novamente, concordando aqui com tudo que o Lacerda fez, porque ele já facilitou a minha vida, né, tá certo? Ele já disse um monte de coisa aqui que eu iria dizer e que eu posso, em virtude disso, avançar de outra forma. Bom, eu fico realmente impressionado, né, tá certo? Com a visão que se tem hoje no país em relação à indústria, né? Não no país, eu digo, né, mas diversos economistas e tal. E uma delas é que a indústria não teria a importância que ela não seria mais importante para o processo de desenvolvimento, que a estrutura produtiva não é um fato relevante para o crescimento econômico, né? Quer dizer, as características da estrutura produtiva. Bom, então, é realmente impressionante. Eu acho que, em parte, é o fato da indústria ter perdido espaço no debate, né? Ter perdido espaço na própria estrutura produtiva do país. É o fato de, com o passar do tempo, né, várias empresas que eram muito mais produtoras no passado, hoje elas são importadoras, né, seja de insumos, em grande parte, ou muitas vezes em bens finais. Quer dizer, todo esse processo que ocorreu aí desde o início dos anos 90 prejudicou muito a indústria, né? Eu vou falar de alguma coisa sobre ele, mas tirou esse protagonismo e ele precisa ser retomado, né? E a primeira coisa é essa iniciativa aqui no Brasil Primeiro, e esse é um ponto muito importante a ser discutido, né? Como mostrar de novo para a sociedade que a indústria é importante no processo de movimento, e essa indústria, logicamente, hoje, que a gente pensa, não é a mesma indústria que era no passado. Quer dizer, a indústria de bens intermediários, etc., logicamente, ela continua tendo um papel importante, mas a gente olhando o que a gente deveria pensar em termos de indústria, né? O que a gente deveria pensar em termos de setores que são importantes, onde deveria investir. Quer dizer, a questão da sustentabilidade passa a ser muito importante no processo de desenvolvimento econômico. Os setores que podem investir ou que estão mais orientados, né, para atividades que sejam sustentáveis vão ser muito importantes no futuro.
próximo, e, logicamente, todos estão ligados aí à energia, não só a atividades produtivas diretamente, mas à própria energia, né? E que, logicamente, a gente tem que pensar também numa infraestrutura que seja sustentável, que incorpore tecnologias, né, que estejam mais ligadas a essa questão, né, da energia verde, da energia limpa. A gente vai ter que desenvolver uma série de setores que estão orientados, né, para a produção de novos alimentos, de novos medicamentos. Nós vamos ter que olhar para a saúde, vamos ter que olhar para desenvolvimento de circuitos eletrônicos, da microeletrônica, tudo isso que vai ajudar nesse processo de desenvolvimento da indústria. Então, a gente tem aí um caminho muito grande pela frente. Eu acho que é importante a gente frisar isso e mostrar qual é o papel da indústria no futuro próximo, e que é muito importante. Sem a indústria, de novo, nós vamos ficar atrasados, né? Mas, enfim, me surpreende muito, né, essa visão que a sociedade tem, né? Não na sociedade toda, eu digo, mas uma parte, principalmente dos economistas, né? E isso realmente a gente tem que rever. Da onde, por que aconteceu isso, né? Do ponto de vista macroeconômico, o Lacerda já falou e uma série de coisas que são importantes, mas eu queria frisar um ponto que é essencial, né? Nós começamos a perder a relevância, a indústria começou a perder relevância no PIB, né, quando a gente optou por crescer com capital externo. Né? O que significa isso, crescer com capital externo? Significa que a gente passou a entender que dependeria de capitais financeiros de curto prazo para financiar o nosso déficit de transações correntes, que a gente poderia ter um déficit de transações correntes negativo, na verdade, que a gente teria capitais de curto prazo com facilidade para financiar esse déficit. Por que crescer com déficit de transações correntes? Porque, teoricamente, a gente não teria capacidade para produzir localmente aquilo que seria importante para o desenvolvimento do país. Teoricamente, lógico que eu não concordo com essa visão, a gente não teria uma burguesia clara e bem estruturada para desenvolver o país, e mais do que isso, a gente poderia ter um câmbio apreciado para poder fazer a farra do consumo, tá certo, desenfreado, com os importados mais baratos, né? Então, a gente, para isso, para adotar essa estratégia de crescimento do capital externo, a gente aprecia a moeda, né, para poder atrair tanto capital como bens importados mais baratos, né, e para atrair esse capital, a gente pratica juros altos. Isso, logicamente, quebra qualquer setor que precise competir com o exterior, que não seja um setor que tenha vantagens comparativas, quer dizer, que não seja um setor que tenha uma série de vantagens no sentido de ter uma rentabilidade maior pelo uso dos recursos naturais, né? Então, os outros setores que precisam se desenvolver e que são mais, vamos dizer, ao longo do processo de desenvolvimento, tem uma margem de lucro mais enxuta, eles sofrem mais o impacto de uma política com essa característica. Soma-se a isso o fato de que a estrutura tributária, né, ela sempre penalizou o setor produtivo, e dentro do setor produtivo, especialmente a indústria, né, você soma esse caldo, né, de juros altos, moeda apreciada e estrutura tributária distorcida, e isso acaba com o setor produtivo do país, à exceção daqueles que têm uma margem de lucro muito alta e têm gordura para queimar. Certo? Que no caso da economia brasileira são aqueles que têm vantagens comparativas, como estou falando, né, o agronegócio, e o mercado financeiro, de certa forma, que está fora, digamos, eu diria, dessa estrutura produtiva, ele está muito mais encaixado num mundo financiarizado, é uma dinâmica diferente dessa que eu estou falando agora. Lógico que eles tiram proveito dessa política de juros altos, não? Inclusive são partícipes, né, dessa estratégia, mas de certa forma eles aí têm a taxa de lucro mais alta. Mas, enfim, esse cenário, né, quebrou o país, e é impressionante, como o Lacerda falou, que da fábrica para dentro, do ponto de vista econômico, existe uma eficiência, existe uma competitividade, da porta para fora, e isso prejudica fortemente a indústria. Isso precisa ser mudado, né? E é mais impressionante ainda, eu vejo aqui ainda nesses dias, né, ver como a vanguarda do atraso, não tem outro nome para chamar isso, continua defendendo uma moeda apreciada, né, e achando que isso não é problema do setor produtivo do país, né? E aí os argumentos são vários, né, tá certo? Eu vou entender aqui
há dois argumentos que eu acho importante falar isso aqui. O primeiro é que, logicamente, manter uma moeda apreciada por muito tempo modifica toda a estrutura produtiva do país. Então, a gente chega num momento em que boa parte do setor produtivo já se adaptou a essa situação. É óbvio, depois de 10 anos de apreciação, o setor produtivo vai se adaptar a isso, né? E vai, logicamente, trocar uma boa parte de insumos nacionais por importados e bens finais produzidos localmente por importados, e assim por diante, né? Então, o que acontece? Nós temos agora uma situação em que o câmbio foi para o lugar, ainda que eu acho que agora está começando a se apreciar de novo, né? E que, logicamente, isso encareceu a estrutura produtiva do país. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma fase de transição nesse processo. A fase de transição não é vamos dizer, óbvia, né? Quer dizer, não é tão simples assim, né? E a gente precisa, logicamente, fazer essa reinversão, né? Tá certo? Essa reconversão da indústria, né? Mas, para isso, a gente precisa, logicamente, ter um câmbio estável por um certo tempo, num patamar que seja competitivo, e no nosso ver aqui, do nosso Instituto de Desenvolvimentismo, é algo em torno de R$5, né? Além de ter estabilidade do câmbio, a gente precisa ver como é que vai fazer com os custos das empresas nesse primeiro momento. Então, como o Mário sempre fala, a gente precisa, talvez, aí, nesse primeiro momento, ter uma redução, por exemplo, de alíquotas de insumos importados, né, para compensar isso. Mas você precisa ter um câmbio estável, porque esse é o típico processo que a gente chama, tanto na física como na economia, de histereses. Quer dizer, o setor já passou tanto tempo isso, que ele já se adaptou. E voltar para a situação anterior é muito difícil. Não é impossível, logicamente, mas a gente tem que fazer um esforço concentrado. O outro argumento é que, logicamente, barateando os importados, a gente tem uma farra do consumo muito grande. Tem muita gente que ainda acredita no poder apenas do mercado interno para se desenvolver, quando a história mostra que isso é completamente diferente. A gente precisa se integrar ao mercado internacional para as empresas se desenvolverem. E aí não é só, né, integração pelo lado das importações, isso a gente fez muito bem. O que a gente não fez foi se integrar pelo lado das exportações, das vendas externas. E esse que é o nosso problema. Quando nós fizemos isso na década de 70, de forma adequada, final dos anos 70, década de 70, e assim prosseguiu, nós conseguimos crescer. Quando nós revertemos isso, né, e possibilitamos a queda da participação das exportações manufaturadas muito forte a partir da crise de 2009, né? E depois todo o vazamento da demanda que ocorreu com a apreciação da moeda, nós acabamos realmente com a possibilidade de fazer a indústria crescer, né? Então, os defensores ainda do câmbio apreciado, eles parecem que não existe vazamento de demanda, né? Tá certo? Quer dizer, você teve um crescimento absurdo da renda aqui no país e, com isso, simplesmente quem se beneficiou, tá certo? Quem vendeu para nós. Quer dizer, vendeu para nós, que eu quero dizer, os produtores de outros países que venderam para nós, né? É muito claro isso, né? A gente perdeu anos aí em termos de possibilidade de melhorar a estrutura produtiva, né? E tem muita gente que ainda acredita nisso. Isso realmente eu acho impressionante, mas infelizmente é verdade aqui no nosso país. E a gente precisa o tempo inteiro estar martelando isso para tentar reverter esse processo, né? Bom, lógico que não é só câmbio. O Lacerda tem toda a razão. O câmbio é uma condição necessária, porém não suficiente, né? O câmbio é aquele que, junto com a política de juros, junto com a estrutura tributária, vai dar as condições, as pré-condições macroeconômicas, né, para que o país possa retomar o crescimento e retomar, vamos dizer, o investimento nos setores sofisticados, nos setores mais complexos, que aí inclui a indústria que eu falei para vocês no começo, que eu acho que tem que ser, se não protagonista, mas muito importante no futuro próximo, junto com os serviços. E quem vai demandar o serviço de forma mais intensa nessa sociedade vai ser justamente a produção industrial, né? Então, junto com os serviços, a indústria, né, mais sofisticada, ela vai poder se desenvolver, logicamente, tendo como pré-condição o equilíbrio macroeconômico. Mas é lógico que a gente precisa fazer muito mais que isso, ainda mais depois de tanto tempo de perda da indústria, certo? Então, a gente precisa realmente ter políticas de comércio, precisa ter política industrial, precisa ter política de ciência e tecnologia, tá certo? Precisa ter tudo isso junto, né? Políticas orientadas para educacional, para profissionalização, né? Para o ensino profissionalizante, todas elas integradas, né? Para que a gente possa
promover de novo o desenvolvimento daqueles setores que serão chave para a economia brasileira, ou que deverão, pelo menos, puxar o crescimento. Assim fizeram todos os países, né? Então, para que isso ocorra, a gente precisa ter um programa, um plano nacional de desenvolvimento, que não é uma amarra, tá certo? Não é um programa estilo União Soviética, certo? Mas é um programa aonde o setor privado e o setor público pactuem várias metas, né? Possibilitem o alcance de resultados ao longo do tempo, né? Sempre sujeitos a condicionalidades, quer dizer, todas as políticas públicas, para se ter acesso a ela, precisam ter condicionalidades. A condicionalidade mais importante que pode existir numa política do tipo de acesso a crédito, acesso a financiamento diferenciado, né? Estímulo à exportação, o apoio no comércio exterior. A condicionalidade mais importante que pode ter uma política desse tipo é a exportação. Tá? Então, quem tiver acesso à política, do meu ponto de vista, tem que exportar. Porque exportar significa que você é competitivo, significa que você se organizou para ser bom no serviço, significa que você vai conseguir conquistar mercados mais amplos do que simplesmente o mercado interno, né? Ao passo que o reverso disso significa a gente viver na economia das quentinhas. O que é a economia das quentinhas? A economia das quentinhas é a gente ficar todo mundo sem emprego, mas todo mundo tem um dinheirinho ali para comer, todo mundo precisa, né? Então todo mundo vai para a rua se virar e vender, né, a sua comida. Vai se dar bem, quem cozinha melhor, é lógico, né? Tá certo? Do ponto de vista do processo de desenvolvimento econômico, isso é uma tragédia, é óbvio. Né? Então, a gente olhar para o mercado interno dessa forma, olhar para a estrutura produtiva sem ter atenção para a indústria, para os setores mais complexos, é muito ruim o processo de desenvolvimento. É só assim que a gente vai crescer, tendo um plano nacional que estruture, de certa forma, como se concatenam todos esses instrumentos, né? Como a gente vai incentivar os setores, como a gente vai cobrar, né? E, com isso, a gente consiga, inclusive, recuperar o emprego de qualidade. Né? Uma última coisa que eu vou falar, rapidamente, é sobre a infraestrutura. Né? Quer dizer, eu falei rapidamente no começo da infraestrutura, a necessidade de recuperar a infraestrutura do país. Eu acho que é uma oportunidade, na verdade, de investimentos, a gente tem que recuperar a infraestrutura de forma sustentável. Então, a questão da sustentabilidade não é uma barreira, mas é um estímulo, na verdade, ao crescimento. Né? E essa infraestrutura, ela, logicamente, uma parte dela vai ser recuperada pelo setor público, uma parte pelo setor privado, junto com o setor público, através de PPPs, concessões, e muitas vezes através de investimento público direto. Né? Para que a gente consiga, né, retomar esse investimento no setor público, né, essa capacidade dele investir a parte que lhe cabe, né, para que a gente consiga, o setor público também investir em educação, saúde, nessas políticas comerciais, a gente precisa mudar essa regra do teto de gastos. Né? Então, a gente precisa necessariamente excluir o investimento desse teto, criar um fundo específico para os investimentos, porque os investimentos, eles logicamente duram mais do que um período, né, do que um período orçamentário, então eles têm que sair dessa lógica orçamentária anual, que tem que constituir um fundo que ele possa ser usado ao longo do tempo. E com muita responsabilidade. Uma das principais coisas que o governo deveria fazer, o novo governo, seria mudar, aprimorar muito, não digo mudar, mas aprimorar muito a gestão do investimento público, né, e da forma como os recursos são canalizados por investimento público, através da criação do fundo, através da mudança dos mecanismos de gestão, de acompanhamento, de execução financeira, fiscalização, tudo mais. Mas se a gente não tiver um investimento forte em infraestrutura, a gente também vai padecer de mais crescimento. Veja o Biden que está fazendo nos Estados Unidos, ele está investindo fortemente nesse sentido. Bom, para começar, era isso, então, eu queria agradecer a atenção de vocês aí e abrir para o debate agora. Eu acho que é importante. Bom, Nelson, obrigado pela tua exposição. Eu queria fazer uma provocação a ambos os debatedores, então, e em seguida, né, das suas respostas, passar para as perguntas dos nossos participantes aqui, da nossa audiência. Olha, eu vou tentar, com a minha pergunta, direcionar esse pensamento macroeconômico para o nível da execução. Porque eu sempre, ao longo da minha trajetória profissional de jornalista dentro dos setores produtivos, né, principalmente na indústria, embora não só, percebi muitas coisas daquilo que vulgarmente se chama de chão de fábrica. E uma das histórias recentes que mais me impressionou
foi a de quando nós tivemos a crise dos respiradores pulmonares no início da pandemia, em 2020, houve uma espécie de consórcio, né, de vários grandes capitais brasileiros, dessas grandes empresas, tanto as grandes do setor educacional, do privado, como grandes bancos, grandes empresas, grandes nomes do capitalismo brasileiro contemporâneo, investindo a fundo perdido numa fabricante nacional de respiradores pulmonares que ficava na cidade de Cotia, estado de São Paulo. A ideia era fazer com que a produção daquela empresa, que tinha menos de 100 funcionários, menos de 100 trabalhadores, conseguisse escalar apenas, né, recebendo uma enorme injeção de capital, que não era crédito, não era um financiamento. Dada a emergência social, o capital foi simplesmente entregue à empresa. Não me lembro do nome da empresa, não vem ao caso, mas o fato é, não se conseguiu fazer a produção dos respiradores pulmonares dessa empresa escalar, apesar da oferta de dinheiro gratuito. Por outro lado, a VEG, lá em Jaraguá do Sul, iniciou um processo sozinho, autônomo, em que ela, usando do próprio capital e das próprias estruturas produtivas, reconverteu nada menos que 5 unidades produtivas e dedicou uma parte consistente da sua engenharia e conseguiu tirar do zero um projeto de respirador pulmonar, né, e fabricou, né, realmente colocou o produto na rua, já em nível de mais de 1.000 unidades, sendo que era uma empresa que jamais tinha fabricado um respirador pulmonar. O que isso, na opinião de vocês, ensina sobre possibilidades de recomposição dos tecidos industriais e também na limitação? Porque hoje nós temos muito mais empresas, ainda do setor industrial, similares a essa pequena empresa de Cotia, que não foi capaz de escalar a produção do seu produto, que era do seu portfólio, apesar de receber grande quantidade de capital, e outra, né, que é o que nós temos como mínimo, não temos em grande quantidade hoje, que sim consegue fazer uma reconversão industrial, que se consegue dar saltos de qualidade, de produtividade, como foi o caso da VEG naquele momento. Eu não sei quem gostaria de abordar primeiramente essa questão, fica à vontade aí. O Fausto, eu vou me permitir começar, Nelson, se você me permitir, porque eu vou ter que sair na sequência. Ah, sim, é verdade. Pois é, olha, a gente tem bons exemplos, não é, de sucesso. Não é? O que isso difere do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que é o seguinte, a despeito da vantagem, do mérito de algumas iniciativas muito bem conduzidas localmente, nós precisamos ter políticas públicas, né? Do ponto de vista macro, meso e microeconômico, que favoreçam esse processo. Eu quero aqui também contar uma experiência pessoal que está na história, né, também, mas como é específico, talvez nem todos conheçam. O Brasil desenvolveu uma capacidade de produção fantástica de geração, distribuição de energia hidroelétrica, né? Com a construção de Itaipu, Xingó e outras, né? E isso foi obtido via consórcios, formado por filiais de grandes empresas transnacionais fortemente instaladas no Brasil, empresas brasileiras, institutos de engenharia, enfim, institutos de pesquisa que viabilizaram esse processo. Quando os chineses foram construir Três Gargantas, né, que é o maior projeto mundial de geração, a maior usina ainda é Itaipu em operação, mas o maior projeto, quer dizer, no futuro tenderá a ser Três Gargantas. Eles foram à matriz da Siemens na Alemanha e da GE nos Estados Unidos para saber como é que se fazia e como é que se contrataria. E foram informados de que deveriam se dirigir ao Brasil, né? Porque as filiais dessas duas grandes transnacionais, junto com os consórcios, é que detinham o know-how desse processo. Ou seja, o saber como fazer como é algo que muitas vezes exige, né, um conjunto de esforços, de estratégias, né, que precisam estar muito mais claras, e, inclusive o poder de compra do Estado, né, para impulsionar esse processo. E veja, isso se contrapõe à visão globalista de comprar o mais barato, né, com base na teoria das vantagens comparativas, né, que não é tão nova, é lá do século XIX,
mas que, a meu ver, a pandemia e, mais recentemente, a guerra, ou as guerras, mostram a sua fragilidade, não é? Porque o produto mais caro é aquele que você não tem, não é? Então, isso é uma dica, não é que nós vamos fazer uma política industrial a qualquer preço, mas nós devemos, sim, ter uma visão de custo-benefício do quanto representa, não é? As carências que estão diante disso. E, sim, aproveitar os talentos locais, não é? As empresas que sabem muito bem fazer. No caso dos respiradores, né, Fausto? Parece que temos aqui uma experiência muito bem sucedida da Associação dos Engenheiros da Poli, não é isso? Que desenvolveu um respirador relativamente barato. Mas veja, tudo isso são iniciativas válidas, como disse no início, mas que carecem, né, de um conjunto de políticas que possam não só suportar esse processo e ajudar até a empresa que não foi capaz de se desenvolver especificamente na área, mas transformar isso para vários ramos e várias atividades. Olha, lamentavelmente eu vou ter que sair, mas deixo aqui novamente meus parabéns e um grande abraço a todos. Muito obrigado. A gente que agradece, Antônio, sua participação. Eu, então, passo aqui a palavra ao Nelson para fazer a resposta à provocação aí. Obrigado mais uma vez, Antônio. Obrigado. Bom te ver também, Lacerda. Até a próxima. Eu, na época que você está falando, só um parênteses aqui, eu era estagiário lá na empresa que você trabalhava, certo? E eu lembro da fábrica que tinha lá, de geradores tal, e tudo mais, que como era uma coisa absurda. Hoje, no local que tem aquela indústria, só para lembrar para todos aqui, você tem um local de eventos, né? Tá certo? Quer dizer, nada contra ter um local de eventos, obviamente, né? Mas isso mostra o que aconteceu com a estrutura produtiva do país, né? Enfim, e era uma senhora fábrica, uma senhora indústria, meio de ponta, que era impressionante o que ela fazia. Mas, enfim, né? Era Siemens, né? Não sabe. Mas, enfim, respondendo um pouco a pergunta do Fausto aqui, complementando, né, talvez, o Lacerda, é que, na verdade, lógico, porque a VEG conseguiu muito mais rapidamente tomar isso, tá certo? O consórcio, de outra forma, não. Quer dizer, porque você, na VEG, você tinha toda uma estrutura, de certa forma, né, penso eu, já facilitada, tá certo? Para produzir isso. Quer dizer, a estrutura produtiva da empresa, ela já é uma empresa orientada para o mercado externo, ela tem uma eficiência, ela tem os canais dela de distribuição, de fornecimento, tudo mais. Quer dizer, e o outro consórcio, de certa forma, se organizou para tentar fazer alguma coisa, mas não tinha ainda. Você pode me corrigir se eu estiver errado, tá certo? Né? Pela descrição que você está me falando aqui, né? Ela não tinha ainda essa, vamos dizer, não digo know-how, mas a estrutura apropriada para produzir isso dessa forma. Então, quer dizer, realmente a gente vê como o desenvolvimento da indústria é um processo incremental, né? Certo? Quer dizer, você, uma vez que você perde ela, para você retomar, você vai precisar de um processo de investimento muito maior, incluindo, é isso que o Cristiano está falando aqui, tem uma musculatura para conseguir se desenvolver, né? Incluindo tudo que também os outros, eu estava lendo o chat aqui, o Mário tinha falado, eu tinha falado, quer dizer, as políticas públicas a gente precisa fazer. Então, num momento como esse, né, que você é pego de contrapé, como é o caso da pandemia, para você conseguir, de uma hora para outra, retomar seu setor industrial, não é tão fácil assim. E no momento que a gente está, a gente vai precisar de um esforço muito grande para conseguir tomar a indústria. Não estou dizendo que é impossível, estou falando, mas que combine uma série de políticas, né? E não tão restritas apenas à política macroeconômica, com certeza. A política macroeconômica é uma condição necessária, mas não é o suficiente. É um pouco o time que o Fausto contou hoje lá no Twitter, boa metáfora. Ah, sim. O Nelson está se referindo a uma metáfora que eu fiz hoje no Twitter a respeito do câmbio ser o goleiro de um time de futebol, né? Mas você precisa ter 10 camaradas bem escalados ali, operando em conjunto para o time conseguir ganhar um campeonato. Não basta apenas ter um bom goleiro, né? Eu vou passar aqui uma pergunta interessante também, Nelson, para te provocar num campo que você aborda pouco, que é o seguinte:
O Cristiano pergunta: a falta de coragem para a aplicação de políticas industriais estaria conectada à imagem social do setor industrial? Pois o agro é pop, mas a indústria é quem polui, explora empregados, é dependente dos subsídios do BNDES, etc. Ou seja, existe um elemento aí cultural que envolve, que ajuda a explicar as dificuldades que a gente tem para levar esse debate no Brasil? Eu acho que a gente ainda está um pouco. Tem razão, Cristiano. Ele também fez um post hoje lá excelente, falando que enquanto uma parte, digamos, dos setores, por isso que eu chamei de vanguarda do atraso, né? Tá certo? Entenderem que a indústria, que os empresários da indústria são os inimigos dos trabalhadores, e para isso você pode prejudicar a indústria e gerar emprego de outro tipo, não vai ter problema, então o país não vai crescer, né? Então você tem uma contradição muito grande aí, porque na verdade para o país crescer, os empregos melhorarem, você precisa da indústria, porque a indústria vai gerar empregos de qualidade, além de outros setores, mais empregos, na verdade, medianos, e que ajudaram muito no processo de urbanização e criação da classe média na economia brasileira. Tá? Mas, por incrível que pareça, a gente ainda tem uma imagem passada como se, primeiro, o patrão, né, fosse inimigo da empregada, e toda aquela cena, né, da indústria, né, o trabalhador sendo explorado na linha de produção, tal, etc., parece que ainda é muito viva, né, tá certo, na cabeça das pessoas. E segundo, logicamente, que tem toda uma propaganda, como você falou, da indústria semicondutor, e não só isso. Né, tá certo? Os outros setores eles estão investindo fortemente na construção de sua imagem. E como eu falei no começo, uma das primeiras coisas que eu falei aqui, a indústria está investindo muito pouco. Ela investe muito pouco na manutenção e na melhoria da sua imagem perante a população. Né? Eu acho que valeria a pena aí, como sugestão, eu digo, né, tá certo? As organizações da indústria mostrarem, né, tá certo? Qual é a importância delas, não só no processo de desenvolvimento econômico, mas no consumo, tá certo? Nos empregos que ela cria, nas remunerações que ela pratica, porque a gente faz isso às vezes de forma isolada, logicamente, vários economistas, alguns empresários também, mas falta fazer isso de forma mais estruturada. E eu acho que a indústria deveria fazer isso, do contrário, vai acontecer o que o Cristiano falou, o agro é pop e a indústria não é tech. Né? A indústria não é pop, não vai ser pop nem tech, ela vai ser o contrário disso. E é uma pena, logicamente. Esse debate que teve hoje, com o que você chama de vanguarda do atraso, Nelson, eu também acompanhei e achei super surpreendente, de uma certa forma, como se agigantam as pessoas na hora de criticar o chamado novo desenvolvimentismo, por bater na questão do câmbio, usando-se de uma espécie de falácia, de um sofisma, de isolar esse pensamento como se ele fosse apenas câmbio. Né, como se ele não tratasse de questões microeconômicas e propostas de política, etc. Que nós conhecemos melhor o pensamento, somos mais, talvez, perceptivos, não sei, e sabemos que sim, trata de questões microeconômicas também. Porém, quando essas críticas chegam ao campo da microeconomia, costumam apresentar soluções um pouco frágeis, pelo menos no meu entender. Por exemplo, sistemas de transporte mais ágeis para fazer com que os trabalhadores cheguem mais rapidamente aos seus postos de trabalho, não percam tanto tempo. E sequer passa pela questão dos investimentos públicos em infraestrutura, etc. Quer dizer, na tua opinião, o que esse debate está devendo aí? Porque, vindo de quem vem, é um pouco estranho que ele seja tão... que na hora de propor, né, o horizonte seja tão curto. Né? Na tua opinião, o que falta para ligar aí? Por que o pessoal que privilegia questões microeconômicas não consegue fazer essa ligação de baixo para cima que o pessoal da macroeconomia consegue fazer de cima para baixo? Olha, eu acho que tem uma questão retórica, como você falou aí, tem uma questão ideológica e eu acho que tem uma questão política aí, que ainda o desejo, né, tá certo, de continuar utilizando a taxa de câmbio como um instrumento de, vamos dizer, de felicidade, né, para o consumidor no curto prazo. Então, quer dizer, do ponto de vista político, essa adoção da taxa de câmbio como instrumento de controle da inflação tal gera benefícios políticos e um apoio muito forte no curto prazo. Né? E eu não tenho dúvida que seria essa estratégia, para falar mais claramente, mais abertamente, que o PT adotaria no eventual governo dele. Tá? Que é novamente maximizar, não.
mania de economista. Seria novamente controlar a taxa de câmbio para tentar segurar a inflação. E aliás, o governo atual já está fazendo a mesma coisa, quer dizer, já aumentou o diferencial de juros e está de novo apreciando a moeda. Quer dizer, como é que uma pessoa que... Vocês sabem muito melhor que eu, que vocês são empresários, quer dizer, uma pessoa que exporta, que importa, que boa parte dos empresários, logicamente, faz isso hoje, na cadeia produtiva. Como é que você vai fazer um planejamento com essa taxa de câmbio que você nunca sabe qual vai ser, né? Ou melhor, tá certo? Você sabe que vai ter uma volatilidade muito grande, né? A crise vai aumentar muito, depois vai apreciar. E vai depreciar só na crise, né? Então, esse é um problema realmente não só de retórica, eu acho que, como você falou, é pegar uma parte, tá certo, tentar olhar isoladamente, por mais que se fale de outra forma, mas, além disso, tem um problema aí de cunho político, uma opção política por vamos dizer, uma felicidade geral e restrita da nação, lógico que eu estou sendo relativamente irônico, no curto prazo, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a ligação, tá certo, com o resto, eu acho que se deve mesmo a uma falta de vamos dizer, de pensar um pouco, né? Tá certo? Pensar melhor o que pode vir daí, né? Tá certo? Como é que você faz a hora que você propõe, né? Tá certo? Uma bravata do tipo, vamos fazer as pessoas chegarem mais rápido no trabalho, tudo bem, né? Tá certo? Mas você precisa pensar como é que isso vai ocorrer. E aí, realmente, a política de infraestrutura é muito importante, né? E a gente pensar hoje nessa infraestrutura de forma, vamos dizer, limpa, é essencial para a gente chegar lá na frente. Talvez eu não tenha respondido a pergunta de forma completa ainda, mas, enfim, eu acho que essa dificuldade que ocorre é muito mais porque a ênfase, tá certo, de toda essa estratégia, tá, é no barateamento realmente dos produtos importados, tá, certo? E que com isso você, de certa forma, consegue melhorar o apoio político, consegue fazer uma parte da população mais subsidiada. Uma preocupação muito pouco acentuada com os outros pontos que são essenciais. Tá? Eu não estou generalizando isso, mas realmente eu acho que se a gente ouve, como se falou assim, frases soltas dessa forma, tal, é porque você está preocupado apenas com um aspecto, né? E o aspecto aí é realmente uma briga política e bater num determinado argumento e tentar fazer outro prevalecer. Fundamentalmente isso. Mas como é que você responde, por exemplo, a questão dos salários, né? Porque o pessoal bate muito no impacto sobre o poder aquisitivo, né, da classe média, da classe trabalhadora, né, por uma apreciação cambial cujos custos acabam se espalhando, se transmitindo ao restante da economia. Como é que você responde a isso? Olha, a gente tem duas respostas. A gente tem uma resposta que o Cristiano está falando ali, a gente tem duas respostas, né, que a gente pode dividir a resposta em duas partes. Uma é que, primeiro, né, você pode, né, porventura, né, certo, fazer com que o câmbio mais baixo aumente o poder de compra da população, certo? Mas isso, no curto prazo, pode ter um efeito, mas a médio e longo prazo vai justamente desestruturar a produção do país, desestruturar as cadeias produtivas, né, desestruturar a indústria, desestruturar os setores que geram melhores empregos e não vai ter emprego para as pessoas. Por isso que eu chamo de economia das quentinhas, né? Tá certo? Quer dizer, você vai ter um contingente muito grande de pessoas no mercado informal, certo? E se virando para arrumar alguma renda, que é o que acontece no Brasil já há muito tempo, não é certo? Quer dizer, a gente já está vivendo esse cenário há muito tempo. Sabe que a médio e longo prazo isso não é verdade. Segundo argumento, né? Tá certo? Que esse acho que o Fausto não ouviu falando ainda, né? É que a curto prazo esse efeito, talvez vocês não tenham conversado com vocês, talvez esse efeito ainda também. A curto prazo você tem uma melhoria dos preços dos chamados bens comercializáveis, com a apreciação da moeda, certo? Mas, à medida que os preços dos comercializáveis ficam mais baratos, né, o poder de compra das pessoas aumenta, e isso aumenta, por consequência, a demanda pelos produtos que são os não comercializáveis, pelos serviços. E aí a gente começa a ter uma inflação de serviços mais alta, que a médio prazo
tá certo? Vai ser mais alta e vai compensar aquela inflação dos tradables mais baixa. Por quê? E vai aumentar a demanda por açougueiro não, desculpa, né? Demanda por açougueiro. Vai aumentar a demanda por serviços, né? Restaurantes, né? Por pessoas que vão comprar carne no açougue, vai aumentar a demanda por cabeleireiro, vai aumentar a demanda por lazer, vai aumentar tudo isso, né? Certo? Serviço de limpeza e tudo mais, e aí o que acontece? Né? Vai aumentar o preço do serviço. Então, o que você vai ter, na verdade, é uma mudança de preços relativos ao longo do tempo nessa economia. A inflação vai baixar no começo e depois ela vai voltar a subir. É só olhar para o nosso passado, década de 2010, e olhar para a inflação de serviços, olhar para a inflação dos comercializados. O terceiro ponto é que, do ponto de vista da própria conta do que é o salário real, tá certo que é uma desvalorização real, né? Se eu tenho uma desvalorização nominal da taxa de câmbio e essa desvalorização ela repassa para a inflação, o que aconteceu? Você não teve uma depreciação, uma desvalorização real. Certo? Simplesmente você teve mais câmbio e teve mais inflação. Certo? Não teve desvalorização real. E nesse caso, logicamente, você teve uma perda do salário real. Foi o câmbio que provocou isso? Tá certo? Não, porque você quer dizer da desvalorização real do câmbio? Não, você teve uma desvalorização nominal que virou inflação e que virou queda do salário real. Isso não é uma desvalorização bem-sucedida. Agora, se eu tiver uma desvalorização real bem-sucedida, eu tenho uma desvalorização nominal que é pouco repassada para a inflação, não é repassada na mesma proporção, então isso virou uma desvalorização real. Se ela não for repassada para a inflação, isso significa que eu tenho, então, o poder de compra dos salários é relativamente preservado. Então, essa lógica de pensar a desvalorização real da moeda no sentido inverso do salário real, né, quando eu olho, inclusive, da ponto de vista da definição dos dois, como que impacta no outro, ela acaba não sendo razoável, né, tá certo? Não é lógica do ponto de vista da própria conta, né? Terceiro, né? Mas o câmbio pressionou muito a inflação dos alimentos, tá certo? Eu concordo que o câmbio pressionou, quarta, mas concordo que o câmbio pressionou a inflação dos alimentos. Pressionou um pouco, assim como os transportes pressionaram, assim como o fato de exportar boa parte da nossa produção para o exterior e não atender o mercado interno nessa situação de pandemia contribuiu para aumentar os alimentos, né? Assim como o estoque do desmonte dos estoques reguladores também pressionou a inflação dos alimentos. Quer dizer, eu não posso dizer que é tudo por causa do câmbio, né? Senão eu volto lá de novo, meu Deus do céu, então eu não posso mexer no câmbio, deixa o câmbio crescer, né? Então, tem 4 aí respostas para você, para essa questão do impacto do câmbio sobre os salários. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Nelson, eu acho que nem precisa botar no chat. Agora ele está sozinho aqui, eu acho que não faria mal nenhum. Se alguém quiser abrir seu microfone e fazer a pergunta, fica à vontade. Enquanto vocês pensam aí, eu vou colocando as minhas. Eu ia te perguntar o seguinte, já que a gente entrou de novo nesse assunto, em que medida exatamente essa nova linha de gestão sobre a Petrobras, tanto no que diz respeito à precificação dos seus produtos, né, que alinhou com o mercado internacional, quanto no que diz respeito à própria desestruturação da empresa, que agora tem que, quer dizer, agregou custos que antes eram ativos, né? Agregou como custo a distribuição do combustível e do gás, quando era dela própria, depois da venda da BR Distribuidora, isso para ficar num exemplo apenas. Em que medida toda essa nova gestão da Petrobras contribui, né, para esse cenário de inflação do lado da oferta, a inflação de custo, e, né, que a visão de que o câmbio precisa estar, né, no lugar certo acaba sendo prejudicada por um evento que tem uma importância relativa muito grande e que, no fundo, foi uma deliberação política. Como é que você vê isso aí? Olha, se a gente, por exemplo, né, lógico que eu vou falar de um evento um mês isolado, tal, se a gente olhar ao longo do tempo, é a mesma coisa. Se você abre esse resultado da inflação de março, que foi divulgado na sexta-feira, né, dentre os 7 produtos que mais subiram, 6 estão ligados a combustíveis, seja ele gasolina, seja diesel, seja gás, seja a corrida de aplicativo, tá certo? Né? O transporte por aplicativo, seja o etanol, né? Tá certo? Estou esquecendo mais um, mas eram 6, né, dentre os 7 mais importantes, né? E isso faz com que, logicamente, você tem uma pressão muito grande da política de preço da Petrobras sobre os preços, né?
e sobre inflação. O governo está aumentando os juros com o intuito de tentar reduzir a inflação. Quer dizer, o que o governo vai conseguir é impactar os preços dos outros bens e serviços, que dependem da demanda, que não é o caso da Petrobras, e, logicamente, isso vai frear mais o crescimento econômico e mais uma possível, tá certo, retomada do emprego. Então, é claro que a estratégia do Banco Central e do governo como um todo. Eu não vou mexer na política de preço da Petrobras e vou apertar mais a economia para que os outros preços subam menos. Né? Isso significa mais desemprego ou talvez uma queda menor do desemprego, digamos, e menos crescimento econômico. Né? A gente tem que ter isso muito claro. Né? Primeiro, qual é a política do Banco Central? Quer dizer, e por que não mexer na política da Petrobras? Né? Bom, aí realmente já é um assunto que está normalmente ligado ao Banco Central. Né? Obviamente, estou falando como o Banco Central está atuando, mas aqui na questão da Petrobras, você trazer para dentro da economia toda a variação de preços internacional, né, essa política está ligada ao fato de que a produção local do refino, né, ela foi desmontada, ela foi simplesmente desarticulada. Né? Quer dizer, você vai praticar uma política de paridade de preços de importação na medida em que você não produz internamente esse petróleo que você precisa atender ao mercado, que você precisa prover ao mercado interno. É lógico que se eu falar, bom, eu tenho que importar petróleo, eu posso praticar um outro preço diferente da paridade de importação? Fica muito difícil, porque quem é que vai tomar o prejuízo? Alguém, certo? Você vai comprar lá fora por um preço, vai vender aqui dentro por outro, né? Vai, logicamente, a Petrobras tomar um prejuízo grande. Então, o que acontece? Essa política de preço de importação, para ela mudar, tem um requisito, que é retomar a produção interna do petróleo refinado, né? Ao invés da gente importar. Segunda coisa, é possível com isso mudar a política de preço? É possível sim mudar a política de preço. Eu posso praticar uma política de preço de paridade de exportação e não de importação. Eu posso ter como parâmetro, como critério, o preço que o Brasil precisa praticar para exportar petróleo e não para trazer petróleo do exterior, que tem um custo muito mais elevado. A própria empresa de pesquisa energética, que é vinculada ao Ministério das Minas e Energia, colocou esse ponto de vista já, tá certo? No relatório que a Folha divulgou semana passada, disse que obteve, não saiu o relatório, mas optou, né? Quer dizer, mas divulgou, vamos dizer, as linhas gerais do relatório. Eles estão dizendo, olha, a preço de paridade de exportação é possível. Tem um custo muito alto. Por que a gente pode praticar o preço? Agora eu estou falando. O preço de paridade de exportação, eles mesmo falam no relatório, segundo o consta. Né? E aí a gente pode, logicamente, ter um preço de paridade de exportação combinado com, né, levando em consideração também a estrutura de preços da Petrobras, certo? Levando em consideração os preços no mercado interno, né, tá certo? Eles também impactam a cadeia de custos dos produtores aqui, certo? O que faz com que a gente tenha que levar em consideração esses dois fatores na hora de determinar o preço. Né? Aí significa, mas a Petrobras vai lucrar menos? Não, ela não vai lucrar menos. Simplesmente ela vai produzir internamente. Né? Certo? Vai pagar menos, não vai pagar tão caro o petróleo. Né? Ela vai ter custo aqui baixo, vai exportar petróleo, vai produzir internamente, vai ter recursos, logicamente ela tem que pegar uma parte, na verdade, para isso, ela não vai lucrar menos. Mas ela tem que pegar uma parte do lucro que ela hoje está distribuindo na totalidade, os acionistas, e reinvestir na empresa. Essa é a questão. Né? E a gente precisa fazer isso, até para diminuir a pressão de custo sobre o próprio setor produtivo, e são vocês que estão aqui sofrendo na pele, potencialmente, empresa da Petrobras. De fato, a indústria é uma grande consumidora de gás, né? Alguns setores industriais são muito intensivos em gás, e isso, evidentemente, agora está... É o contrário da promessa feita pelo ministro Paulo Guedes, quando ele disse que a política industrial do governo dele seria energia barata. Entregou o exato contrário daquilo que seria. É claro que aqui, entre nós... Fora a necessidade de usar as termoelétricas, né? Que também a própria política de energia elétrica, perfeito. De investimento também. Perfeito. É claro que aqui
não haveria ninguém aqui participando desse seminário que fosse concordar com uma afirmação como essa, dizendo que a nossa política industrial seja uma política de energia barata. Isso seria absolutamente insuficiente, mesmo que se entregasse a energia barata. Agora, tem um ponto que eu queria explorar contigo, Nelson, que é o seguinte: qual é a possibilidade que a Petrobras ainda guarda, no sentido de ser uma demandante de desenvolvimento de tecnologia para setores industriais que nós ainda mantemos, tá? Isso eu estou dizendo a Petrobras já fatiada, já definhada, já decomposta, como ela está nesse momento. Digamos que daqui a um tempo você exerce uma autoridade na economia do país. Você conseguiria ver horizonte para utilizar o nosso complexo petroquímico, digamos assim, né, o que resta dele, como indutor de desenvolvimento tecnológico para a indústria brasileira? Sim, porque com certeza sim, porque nós vamos precisar desenvolver, como eu comecei falando aqui no início da minha fala, outras formas de energia, né? Então nós vamos precisar tanto desenvolver energia eólica, desenvolver energia solar, desenvolver o uso do desenvolvimento, desculpa, desenvolver também outras fontes, como por exemplo o hidrogênio verde, né, tá certo, que já vem sendo desenvolvido em algumas indústrias no país, tá? E a Petrobras pode ser muito relevante nisso, porque eles têm um know-how muito grande nessa questão de energia, quer dizer, não é só. E, logicamente, a gente pode também usar o petróleo de outra forma, tá certo? Para ajudar na produção de outras fontes de energia, usar na petroquímica, usar na criação de outros produtos, né? Tá certo? Usar na produção de outros componentes, digamos, químicos que vão ser utilizados na produção de produtos. E a Petrobras tem uma senhora estrutura para cuidar, né, dessa área de pesquisa, né, tem todo o centro de pesquisa delas, que fica lá dentro da COP, no Rio de Janeiro, e que pode ser, sim, importante para desenvolver outras formas de pesquisa e vão ajudar no processo de desenvolvimento. Né? E a Petrobras também é importante, vai ser importante nesse processo, para estimular o processo de compras públicas. Né? Quer dizer, ela, ao desenvolver essas pesquisas, ela também vai comprar uma série de bens e serviços do setor privado que vai estimular vários setores que vão produzir também para atender essa demanda da Petrobras. Né? Lógico que a gente não está aqui dizendo que a Petrobras não vai atuar junto com o setor privado, ela vai atuar o tempo inteiro, eu acho que tem que atuar junto com o setor privado desenvolvendo essas tecnologias. Mas ela tem uma capacidade muito grande hoje de fazer isso. E ela pode, nesse sentido, ajudar no processo de desenvolvimento. Um comentário aqui do Sérgio dizendo, as empresas petrolíferas mundiais exatamente, elas já estão se transformando em empresas voltadas à transição. Né? E a Petrobras pode fazer aí o mesmo. Ainda que eu entenda que ela precisa continuar, né, refinando o petróleo por um tempo, até durante esse período de transição, né, ela tem toda a capacidade de fazer essa mudança e gerar outras tecnologias. Inclusive porque nessa fase de transição, o uso do gás natural, quer dizer, vai ser muito importante. E aí também entra um papel da Petrobras relevante nesse processo. De novo, junto com as empresas privadas. Tá? Nelson, eu acho que assim, são 10 para as 8, a gente ficou de ir até as 8. Eu queria te dar a chance de fazer uma consideração final. Se ninguém mais tiver alguma questão aqui para colocar para o professor. E, enfim, agradecer a você mais uma vez por estar junto a gente, apoiando aqui o Grupo Brasil Primeiro nessa iniciativa de debate pelo país, que a gente vai tentar divulgar bastante, né, no pós-evento, ao longo desse ano, como uma orientação, um norte, para que a gente consiga, né, tirar o Brasil dessa situação em que o próprio debate é pobre, igual à economia do país. Nelson, por favor, as suas considerações finais, então. Eu primeiro queria agradecer aqui pela participação de todos. Eu espero que, né, tenha sido frutífero para vocês. Fiquem à vontade para comentar, se alguém quiser comentar alguma coisa ainda. Mas, realmente, eu queria frisar que a gente, para retomar o crescimento, o desenvolvimento, a gente precisa de uma estratégia, né? Programa Nacional de Desenvolvimento. Né? Isso parece, para alguns, parece um elefante branco, uma coisa assim, uma retomada dos tempos, vamos dizer,
do comunismo, né, tá certo? Ou, né, do planejamento estatal soviético. Não é isso que a gente está falando. Estou falando é que a gente precisa, não há como, né, a gente deixar, não ter uma coordenação, tá certo, entre diversas políticas para sair do embrulho que nós estamos. Se a gente pegar os países que mais também se desenvolveram, né, ao longo, né, do século passado, né, mesmo se a gente pegar antes do século passado, mas mais fortemente no século passado, e mais no final, inclusive, do século XX, no início desse século, todos eles foram países que pensaram em estratégias de desenvolvimento, né, e fizeram isso de forma coordenada no setor público e privado, usando e abusando dos instrumentos macroeconômicos, de políticas industriais, políticas de estímulo à educação, política comercial, política de desenvolvimento tecnológico, né? E tudo isso de forma articulada. Né? Então, e se a gente não fizer isso, não tiver um programa com essas características, o que vai acontecer é que, logicamente, se o país voltar a crescer, o setor privado vai investir. E assim espera-se que ele invista, mas ele vai investir nos setores que gerar maior retorno. E a gente já sabe quais são os setores que geram maior retorno no país. Né? São setores importantes, mas não são aqueles setores que vão ser essenciais para o processo de desenvolvimento. Então, a gente precisa de uma forcinha, precisa de um empurrãozinho da política pública para ajudar, né, no desenvolvimento, no crescimento desses setores que são os mais importantes. São aqueles que estão mais ligados à economia verde, que geram mais encadeamentos produtivos, que geram mais tecnologia, né, que podem gerar empregos de qualidade. Quer dizer, tem uma série de condições aí para a gente desenhar quais são esses setores. Né? Na nossa estratégia lá que eu quero dizer, na nossa estratégia do nosso plano de governo, Ciro, esses são os setores de biotecnologia, o setor dos biocombustíveis, o setor de energia, o setor da saúde, o complexo do agronegócio, do complexo do agronegócio, o próprio complexo militar, não visando o GRA, é lógico, mas o desenvolvimento de tecnologia para ser apropriado em outros setores. Lógico que eu colocaria também toda a cultivação de energia limpa, toda a necessidade da gente ter produção da microeletrônica, né? Tá certo? A gente precisa investir muito nisso, a gente vai precisar investir muito em biotecnologia, né? Porque isso vai ser o futuro também, a gente poder tanto usar a biotecnologia para a produção de alimentos, como produtos químicos, farmacêuticos, como própria indústria de computadores, né? Vai ser muito importante a gente ter desenvolvimento aí nesse setor, enfim. Então, sem uma política pública é muito difícil a gente conseguir tudo isso. Né? Por fim, né, eu não falei praticamente nada sobre educação. Né? Falei lá no começo. E queria só falar mais um minuto sobre isso. Educação é condição necessária, mas não suficiente para tudo isso. Né? Quer dizer, eu posso ter aqui um monte de pessoas, um número muito grande da população contingente, bastante qualificado, mas sem ter um emprego também correspondente e, né, correspondente à formação das pessoas. Né? E isso é um problema para qualquer sociedade. Se isso ocorrer, se a gente investir só em educação, não investir do lado do desenvolvimento do setor produtivo, o que vai acontecer, logicamente, é uma fuga de cérebros para o exterior. É isso que ia acontecer. Né? O primeiro, logicamente, grande contingente aqui ocupado em situações precárias e depois todo mundo fugindo do país. Então, se a gente não retoma a estrutura produtiva, não tem como a gente melhorar o emprego, não tem como a gente melhorar a distribuição da renda, tá certo? Não tem como a gente incorporar mais pessoas no mercado de trabalho. Quer dizer, a forma ainda mais consistente da gente distribuir renda no longo prazo, lógico que as políticas sociais podem acelerar esse processo. Né? Mas, se a gente investe na modernização da nossa estrutura produtiva, essa é a melhor forma de tirar empregos de qualidade e melhorar a distribuição da renda no futuro. Se a gente não fizer isso, nós vamos ser um país com uma distribuição de renda cada vez mais desigual, um mercado, uma tecido social totalmente desintegrado, que nós vamos ter uma pequena elite capacitada que vai conseguir os empregos melhores e uma boa parte da população jogada na informalidade. Né? E, logicamente, com isso, a gente vai ter muito menos, 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 muito
vai ter muito menos desenvolvimento e vai ter problemas sociais cada vez maiores. A gente vai desintegrar a sociedade. Né? E vai ter uma parte das pessoas falando, não, mas não tem problema, porque os importados vão ser baratos. Eles vão ter vivo, câmbio apreciado. Aqui é uma piadinha no final só. Né? Mas um problema mais sério mesmo seria, eu digo, se a gente não tivesse a retomada da estrutura produtiva, nós vamos ter um tecido social do país muito problemático no futuro, uma condição de vida para as pessoas mais pobres também muito ruim. A saída necessariamente disso. Vamos fazer política social, mas passa pela retomada da estrutura produtiva, sem dúvida nenhuma. Era isso. Ok, maravilha. Nelson, muito obrigado. Eu vou aparecer grande aqui na tela para chamar vocês para amanhã. O nosso evento, o nosso seminário, Que País Queremos, continua amanhã. Nós temos 3 mesas, começando às 15h. O primeiro debate vai ser a mesa Macroeconomia para o Desenvolvimento, às 15h, com Gabriel Galípolo e Paulo Rabelo de Castro. O segundo debate vai ser às 17h, vai se chamar Complexidade Produtiva e Competitividade Brasileira, em que nós teremos o economista Paulo Gala com o também economista José Ronaldo Castro Souza Júnior, do IPEA. E, por fim, às 18h30, nós teremos um debate interessante sobre mídia econômica, indústria brasileira e a sua representação política, ou seja, a sua imagem, a maneira como ela chega à sociedade, que passa naturalmente por essa questão da mídia, né, dos jornais, da imprensa brasileira, quando diz respeito à economia, com Pedro Cafardo e Fernando Dantas. Então, eu convido vocês todos a estarem aqui com a gente. Os links serão enviados para os seus e-mails, ok? E, querendo, vocês podem, por favor, divulgar para amigos, pessoas que vocês considerem importantes estar junto da gente fazendo esse debate, ok? Está liberado, vocês são todos bem-vindos aqui amanhã, no segundo dia do Que País Seremos. Obrigado, pessoal. Eu vou encerrando, então, a reunião. Obrigado aí pelos parabéns que estão chegando. E até amanhã, na próxima sessão de debate do Que País Seremos.